Estamos aqui para mais uma aula de literatura e hoje estaremos revisando os temas reportagem, debate e mito. Reportagem é o nome dado ao gênero textual jornalístico que realiza a interação verbal entre os indivíduos, seja através da fala ou escrita. A reportagem é transmitida através dos veículos jornalísticos, como jornais impressos, revistas, sites, TVs e rádios. A sua principal função é informar. A linguagem utilizada é simples e objetiva, como nos demais textos jornalísticos. É importante que se estabeleça uma relação com o leitor e interlocutor. Pode-se também, na reportagem, fazer a observação do fato ocorrido através da interpretação. Principais elementos. A reportagem caracteriza-se por texto mais longo, com detalhes e informações que geralmente não são encontradas em outros tipos de escrita. Para a produção, é necessário que o repórter faça um levantamento de dados, realize entrevista com pessoas relevantes para o caso e atenda todos os lados envolvidos, ou escute especialistas sobre o assunto relatado. Ela não mostra somente o fato, mas os encaminhamentos para o seu acontecimento. O objetivo principal do texto deve ser o de informar. A reportagem cumpre uma função social e não é feita somente de temas atuais. Qualquer fenômeno pode virar pauta para esse gênero textual. Debate. No debate, os interlocutores têm a oportunidade de discutir, apresentar argumentos e contra-argumentos acerca de um tema de interesse coletivo, bastante veiculado pelos meios de comunicação em geral. Neste caso, há que se obedecer a certas regras pré-estabelecidas, onde um mediador tem a função de comandar o debate, procurando manter nível e a organização do mesmo. Uma ocorrência bastante corriqueira é o debate entre políticos. A gente pode citar como exemplo aqui o debate que ocorreu entre os dois candidatos à presidência dos Estados Unidos essa semana, o qual se evidencia pela dinâmica dos participantes, levantando questões, revelando propostas de campanha, apoiando ou refutando opiniões caracterizadas pela força argumentativa da palavra. A linguagem que o perfaz geralmente é caracterizada pela norma padrão. Entretanto, em algumas ocorrências poderá haver variações em função do grau de intimidade entre os participantes, da faixa etária e do nível cultural referente aos mesmos. Mito. O mito é um tipo de narrativa simbólica que tem a intenção de explicar certos fenômenos por meio de metáforas e simbolismos. Os mitos utilizam personagens inventados, geralmente entidades sobrenaturais como divindades e semideuses e outros elementos fantásticos. Eles costumam ocorrer fora das linhas de tempo convencionais. Exemplos de mitos. Os mitos são as histórias que compõem as mitologias e servem para explicar certos acontecimentos. Por exemplo, na mitologia grega, a história da Caixa de Pandora é usada para explicar como os males e doenças chegaram à Terra. Outro mito grego muito conhecido é a história de Prometeu, que roubou o fogo de Zeus para dar aos humanos. Já um mito contemporâneo comum é de que os gatos pretos trazem má sorte, o que não tem nenhuma evidência real. Também podemos trazer exemplos do folclore brasileiro. Os mitos brasileiros contam com figuras fantásticas como o Saci Pererê, o Curupira, o Boitatá, dentre muitos outros.